Novamente nós cumprimentamos os irmãos na paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, nos dê a sua bênção poderosa nesse fim de semana e nesses poucos momentos que estudaremos a sua palavra. Nós vamos orar a Deus, colocando a nossa vida e o nosso coração diante dele. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Colocamos toda a nossa vida diante de ti, o nosso coração, colocamos diante de ti todas as nossas dificuldades, colocamos diante de ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de estudarmos a tua palavra e depositarmos em ti a nossa confiança. A tua palavra é a verdade, Senhor, e nós temos nela a nossa vida, a nossa esperança e a nossa alegria. Ajuda-nos, nós te pedimos, alcança os nossos irmãos em Cristo, a tua igreja que nos acompanha à distância, todos os nossos irmãos sejam alcançados para a tua glória. Renova-nos, fortalece-nos e liberta-nos de todo mal, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós gostaríamos de dar sequência à aula que iniciamos nesses últimos 3 domingos e continuarmos com o nosso estudo sobre o juízo divino. Portanto, o tema de hoje é o juízo divino e a salvação. E aproveitando o tema, nós também gostaríamos de fazer uma espécie de uma revisão do que nós já estudamos nesses últimos 3 domingos. Então, eu peço a atenção dos irmãos, peço que todos agora coloquem a sua vida diante do Senhor e vamos dedicar esses minutos para meditarmos na palavra de Deus. Ela é o pão que desceu do céu e ela pode fortalecer a nossa vida, renovar a nossa vida e nos auxiliar nesse momento tão difícil, de tantas dificuldades. Então nós exaltamos o nome do Senhor. O tema, como eu disse, é o juízo divino e a salvação. E o nosso texto-chave está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Diz o apóstolo Paulo: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eu repetirei a leitura em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O final do texto, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Em primeiro lugar, o juízo divino e a sua finalidade. Temos falado a respeito do juízo divino e hoje, nesse primeiro tópico, nós falaremos um pouco mais sobre a sua finalidade. E o nosso texto sobre esse tópico está no Salmo capítulo 130, versos 3 e 4. Salmo capítulo 130, versos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, numa breve recapitulação das aulas anteriores, os irmãos se recordam dos temas: bases bíblicas do juízo divino, o juízo divino e a Igreja de Cristo, e o juízo divino e as dispensações. O que se pode afirmar é que a criação, incluindo a humanidade, possui uma relação de total dependência de Deus. Ao contrário do que se pode pensar, especialmente em períodos de aparente descontrole e desorientação, como o que vivemos em nossos dias,
Deus não lançou à humanidade a sua própria sorte. Deus mantém todas as coisas sob seu domínio, o que explica a execução de seus atos de juízo provenientes de sua reprovação ao pecado. Nas palavras de Davi, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, eis que o ímpio está com as dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo capítulo 7, versos 11 a 17. Salmo capítulo 7, versos 11 a 17. Se Deus estivesse ausente de sua obra, o que não encontra sustentação na doutrina bíblica, o homem teria em suas mãos exclusivamente o controle de sua vida, de acordo com sua irrestrita, ilimitada e livre capacidade de autodeterminar-se, auto-administrar-se e auto-organizar-se. Nessa linha de entendimento, o homem deixaria de prestar contas a Deus. De sua parte, Deus também não poderia exigir a prestação de contas do homem. Todos os acontecimentos debaixo do sol seriam fruto de alguma coisa que não é Deus. Então, vejam bem, o juízo divino e a sua finalidade. Durante todos esses domingos que nós temos estudado, e vimos que toda a humanidade está debaixo de uma ordem espiritual, está debaixo de uma administração celestial, uma administração que é feita pelo próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra. O juízo explica essa condenação de Deus em relação a esses atos de obediência do homem. Se não houvesse esse juízo, ou se Deus não executasse o seu juízo, então o homem estaria à mercê de toda sorte de atos de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua liberdade. Mas como nós cremos pela palavra de Deus que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a criação, e todas as coisas, a gente se refere a tudo que existe criado, todas as coisas que foram criadas. Tudo deve contas ao Senhor, tudo deve contas a Deus. Então, o que nós cremos, o que nós concluímos? Que o juízo de Deus nada mais é do que uma reprovação ao pecado do homem. Se Deus reprova o pecado do homem, é porque ele tem controle sobre esse homem. Se Deus reprova o pecado do homem, é porque ele exige que o homem preste contas da sua liberdade, do exercício da sua liberdade. Então, o juízo divino nada mais é do que a prestação de contas do homem a Deus. Por isso nós lemos lá no Salmo capítulo 7, Davi dizendo que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então, nesse primeiro momento, o que nós entendemos? Que o juízo, ao contrário do que se possa pensar, especialmente nesses momentos que temos vivido, reflete, na verdade, um Deus que exige do homem a prestação de contas dos seus atos pelo exercício de sua liberdade. Se não fosse assim, se Deus não tivesse esse controle, Deus não poderia exigir dos homens que prestassem contas de seus atos. E os homens, por sua vez, também não deveriam também prestar conta dos seus atos. De um ou de outro lado, não haveria necessidade daquele que exige e daquele que presta contas, da parte de Deus e da parte do homem. No juízo, há a expressão, há uma prova de que Deus exige que o homem preste conta dos seus atos. Se não fosse assim, tudo o que acontece, todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, estariam debaixo de um outro controle qualquer, que a gente poderia chamar de qualquer outra coisa, do acaso,
do acidente, do incidente, do destino, o nome que nós quiséssemos dar. Mas nós cremos pela palavra de Deus que todas as coisas estão debaixo do seu controle. Então, o juízo é também um testemunho desse controle de Deus sobre a humanidade. Realisticamente, o juízo divino retrata um homem que, notificado para prestar contas da sua vida, encontra-se em dívida para com Deus, de modo que sofre a sua desaprovação. Então vejam, o juízo nada mais é o resultado de um homem que é notificado por Deus para que preste contas dos seus atos, e esse homem é encontrado em dívida. Portanto, se ele é encontrado em dívida, então Deus exige que essa dívida seja paga. É mais ou menos nesse sentido. O juízo tem esse sentido, porque Deus tem em suas mãos o controle também do homem, que, como nós falamos nas aulas anteriores, exerce sua liberdade dentro de um campo totalmente limitado. O homem exerce a sua liberdade debaixo de uma assistência celestial, debaixo de uma liberdade que nós poderíamos chamar de uma liberdade vigiada. Em resumo, o juízo de Deus sobre todas as coisas, o juízo divino possui algumas finalidades. Então eu elenquei aqui 5 finalidades do juízo divino. A primeira das finalidades: testemunhar a supremacia de Deus sobre todas as coisas. É evidente que se Deus executa o seu juízo sobre o homem, é porque esse homem está debaixo da sua soberania, está debaixo do seu domínio. Era como se nós pudéssemos disciplinar o nosso filho. O filho está sob a tutela, a disciplina e sob os cuidados dos seus pais. Ok? E no que diz respeito à criação, é a mesma coisa. A primeira finalidade do juízo divino é testemunhar a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas devem contas ao Senhor. Essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade: testemunhar a administração de Deus sobre todas as coisas. Não adiantaria Deus ter a supremacia, a soberania, já que Ele é o Criador de todas as coisas, mas abandonar todas as coisas ao seu próprio destino, aos seus próprios cuidados. Deus não tem apenas a supremacia, mas Deus tem a administração, a gestão de todas as coisas, o controle de todas as coisas. Então, a segunda finalidade do juízo é testemunhar a administração de Deus sobre todas as coisas. A criação está debaixo de um controle de Deus, que é o seu Criador. A terceira finalidade do juízo: testemunhar a imposição de limites ao homem e sua liberdade. Como nós já falamos, o homem exerce uma liberdade dentro de um limite estabelecido pelo próprio Deus. Então, a terceira finalidade: testemunhar a imposição de limites ao homem e sua liberdade. O homem chega a um determinado limite, toca em Deus, o Senhor então exige contas desse homem. Esse homem, sendo encontrado em dívida, é penalizado, ele é condenado. A quarta finalidade: testemunhar o temor exigido de Deus a todos os homens, que é o que nós lemos nesses domingos anteriores, a realidade lá de Eclesiastes capítulo 12. O dever de todo homem é temer a Deus. O dever de todo homem é temer a Deus. Este é o dever de todo homem. Então, a quarta finalidade: testemunhar o temor exigido de Deus a todos os homens. Novamente, eu uso os nossos filhos como um exemplo. Quando nós os disciplinamos, eles veem em nós, e pelo menos devem ver em nós, um temor de alguém que está sobre eles, um temor de alguém a quem eles devem respeito, devem honra e devem consideração. E no que concerne a Deus é a mesma coisa. Quando Deus age, o homem entende que ele tem certo limite na sua vida e ele deve contas a esse Deus. E por último, a quinta finalidade: testemunhar os efeitos da desobediência. Se a desobediência não produzisse absolutamente nada, ficasse por si só, não produzisse nada, não teria nenhum problema. Mas como a desobediência sempre produz efeitos negativos, efeitos maléficos, então nós temos no juízo
a reprovação ou a desaprovação de Deus e, portanto, os efeitos da desobediência do homem. Os efeitos da desobediência. Então eu repetirei as 5 finalidades. Testemunhar a supremacia de Deus sobre todas as coisas, testemunhar a administração de Deus sobre todas as coisas, testemunhar a imposição de limites ao homem e sua liberdade, testemunhar o temor exigido de Deus a todos os homens e testemunhar os efeitos da desobediência. Então nós temos nesse primeiro tópico o juízo divino e a sua finalidade. E o texto do Salmo capítulo 130, versos 3 e 4. O segundo tópico, a salvação e sua finalidade. E o texto está lá em Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versos 1 e 2. Tito capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Eu li Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. A salvação e a sua finalidade. A salvação ensinada e anunciada pela doutrina bíblica é a libertação de uma condenação eterna causada pelo pecado. A doença mais mortal e insidiosa, enganadora e traiçoeira da humanidade, cuja cura é encontrada em apenas um único remédio, a obra expiatória de Cristo Jesus. Em outras palavras, Cristo Jesus detém a exclusividade da patente do remédio para a libertação do homem. Esse medicamento encontra-se em apenas uma farmácia, em apenas um lugar. Então, o que nós temos? A salvação e a sua finalidade. A Bíblia fala sobre salvação de uma maneira muito maravilhosa. A salvação não é apenas questões pontuais, como nós temos pregado na igreja, mas a salvação reflete uma obra espiritual eterna em nossa vida. Uma obra espiritual que foi desenhada, foi arquitetada por Deus na eternidade, e em um determinado momento da nossa história, nós tivemos então ciência dela e entendemos que o Senhor havia nos eleito, o Senhor havia nos escolhido para realizarmos uma obra. Então, nesse primeiro momento, que nós podemos entender pela palavra de Deus que a Bíblia fala sobre a salvação, e a salvação é de uma libertação de uma condenação eterna do mal que tem destruído a sociedade, mais do que qualquer outra ameaça, mais do que qualquer outra pandemia, que é o pecado, que é essa doença mortal, como eu disse, insidiosa, traiçoeira, essa doença enganadora. E a cura nós temos apenas na obra expiatória de Cristo Jesus. Esse medicamento encontra-se em apenas uma única farmácia, como eu disse anteriormente. Nenhum outro laboratório produz esse medicamento. O pecado é o inimigo mais visceral, mais intenso da vida com Deus. A salvação, por sua vez, é eterna, pois o resultado do pecado é a condenação eterna. Se a condenação pelo pecado é eterna e a salvação fosse temporal, a obra expiatória de Cristo seria incompleta e insuficiente. A resposta para a condenação eterna foi a salvação eterna em Cristo Jesus. Eu repetirei. O pecado é o inimigo mais visceral, mais intenso da vida com Deus. A salvação, por sua vez, é eterna, pois o resultado do pecado é a condenação eterna. Se a condenação pelo pecado é eterna e a salvação fosse temporal, a obra expiatória de Cristo seria incompleta e insuficiente. A resposta para a condenação eterna foi a salvação eterna em Cristo Jesus. Se a salvação não fosse eterna por conta da condenação eterna causada pelo pecado, era como se nós tivéssemos acesso, ou como se fosse prescrito a nós um medicamento que não curasse a nossa enfermidade.
Era como se nós utilizássemos um remédio qualquer que apenas atenuasse os efeitos da enfermidade. Mas o que nós cremos pela Bíblia é que a salvação é eterna, porque ela representa o contraponto da condenação, que também é eterna pelo pecado. Então, o que nós temos aqui? A salvação e a sua finalidade. E apenas em Cristo Jesus é que nós temos acesso a esse medicamento. Apenas em Cristo Jesus é que nós temos acesso a essa vida. Pode-se afirmar que a obra redentora de Cristo possui um campo de ação que vai além da humanidade, pois resulta também na libertação da criação do cativeiro da corrupção, que é o que nós falamos e lemos lá em Romanos capítulo 8, versos 18 a 24. O pecado causou degradação em todas as dimensões espirituais, ao passo que a obra expiatória de Cristo Jesus intentou eliminar todos os seus efeitos. Então, como nós falamos nas aulas anteriores, o pecado, onde ele tocou, causou morte, causou destruição, causou degradação, inevitavelmente. Por isso houve a necessidade dessa obra poderosa de Cristo, de salvação. E no que diz respeito à criação, o pecado causou males em todas as áreas, que é o que nós lemos lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo fala da libertação do cativeiro da corrupção, aquele cenário que nós falamos, um cenário angustiante de uma criação presa, de uma criação cativa, aguardando desesperadamente a sua libertação desse cativeiro, causada pelo pecado, que foi causado pelo pecado. E como diz lá o apóstolo Paulo, é uma situação que a criação foi sujeita, ela foi sujeita àquela situação, àquela circunstância tão aterrorizante. Então, por isso nós afirmamos que, na verdade, a obra de Cristo vai muito mais do que a simples salvação do homem, mas essa obra atinge toda a criação, porque a criação também foi contaminada pelo pecado, pelo efeito negativo, mortal, degradante do pecado. A obra realizada na cruz do Calvário foi perfeita. Deus age dentro das dispensações, história, segundo o seu relógio celestial. Quando falamos de dispensação na aula anterior, nós estamos falando de história, da própria história, da história da humanidade. Dispensação nós utilizamos como um termo mais teológico para que os irmãos entendam. Mas dentro de toda a história, o Senhor sempre agiu e o Senhor sempre agirá segundo tudo aquilo que nós já falamos a respeito do seu controle, a respeito da sua atuação e da sua administração sobre todas as coisas. Então Deus age dentro da história, Deus age dentro das dispensações, segundo o seu relógio celestial. Ou seja, em cada fase da história, em todos os momentos da história, em cada momento com a sua peculiaridade, com a sua especificidade, com as suas características, com as suas singularidades, Deus age, o Senhor age, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, mas Ele age de acordo com o seu relógio celestial, não de acordo com o nosso relógio, não de acordo com o nosso juízo, não de acordo com a nossa justiça. Então Deus age na história de acordo com a sua própria vontade e de acordo com o seu próprio juízo. O seu tempo, o tempo de Deus, não se insere dentro de uma medida humana. Nós não podemos pegar o tempo de Deus e alocá-lo dentro do nosso tempo. Nós não podemos pegar o tempo do Senhor, o relógio do Senhor, e colocar nele a nossa pilha, colocar nele os nossos valores, porque esse relógio não está debaixo do nosso controle, esse relógio não está no nosso pulso, esse relógio está debaixo de um tempo determinado pelo próprio Senhor. Então, como nós estamos afirmando, o tempo de Deus não se insere numa medida humana, numa dimensão humana, mas o que nós podemos afirmar pela Bíblia é que todo o tempo, toda a história, as dispensações, ou seja, a revelação de Deus em cada momento da história, segundo o seu propósito,
segundo o seu perfeito juízo, segundo a sua palavra. Em todas as dispensações, o Senhor se revelou ao homem, e nessa revelação, o homem foi responsabilizado para que pudesse obedecê-lo. Os irmãos lembram quando o apóstolo Pedro afirma lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então veja, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lá no contexto de 2 Pedro, capítulo 3, Pedro está falando a respeito do retorno do Senhor, que muitos julgavam tardia, muitos já estavam duvidando, e que ele realmente retornaria, como havia prometido e como havia declarado para os seus discípulos. Pedro está dizendo, não, o Senhor não retarda a sua promessa, porque para ele 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. Então, o que isso demonstra para nós? Como eu já disse, que o tempo de Deus não se insere dentro da nossa medida. O tempo de Deus não se insere dentro do nosso relógio, dentro das nossas 24 horas, dentro do nosso calendário, dentro das nossas estações. O tempo de Deus se insere numa dimensão totalmente eterna, espiritual, celestial, fora do nosso alcance, fora do nosso controle. É um lugar inacessível. O homem não tem acesso a esse ambiente. O homem não tem acesso a esse lugar. Os irmãos se recordam também o que Moisés diz sobre a eternidade de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Esse texto está no Salmo, capítulo 90, versos 1 a 4. Eu repetirei a leitura. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Veja o que Moisés afirma aqui no texto de Salmo, capítulo 90, versos 1 a 4. O Senhor é o Criador e Ele está, ou Ele existe antes de todas as coisas. Deus, na sua eternidade, não está no nosso tempo. E aqui no texto ele diz, tu reduzes ao homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Deus desafia aos homens, dizendo, reajam, façam alguma coisa, se é que é possível o homem reagir a uma ação divina. Nós sabemos que não é, porque Deus está muito acima do homem, na sua eternidade, no seu poder, nesse ambiente celestial eterno, o homem não tem acesso. Então, o que nós podemos concluir aqui por esse texto? Que Deus tem o seu tempo, Deus tem as suas medidas, Deus tem o seu propósito e a sua vontade. Deus age segundo o seu propósito e segundo a sua vontade no seu tempo. Nós não podemos medi-lo e nós não podemos colocá-lo, nós não podemos ajustá-lo no nosso tempo, porque é impossível para o homem. A igreja, em seu tempo e nas dispensações, sofre as más obras dos homens e os efeitos que produzem na sociedade. Trata-se de um tempo que está debaixo do relógio soberano de Deus. A nossa leitura bíblica deve ser feita com esses olhos. Não nos olhos de acordo com o nosso relógio, não com os nossos olhos voltados ao nosso relógio, mas com os olhos voltados ao relógio de Deus, a essa eternidade e a esse propósito
que vai além da nossa medida, vai além da nossa inteligência e da nossa capacidade de compreendê-lo. Agora, vários textos bíblicos expressam a salvação. Eu peguei apenas alguns deles. Em Êxodo capítulo 15, verso 2, a salvação cantada por Moisés após a travessia do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio. Salmo capítulo 3, a salvação cantada por Davi quando foi libertado de Absalão, seu filho. Salmo capítulo 116, verso 12 a 14, a salvação como um cálice. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, a salvação como produto do poder de Deus proveniente do Evangelho. Efésios capítulo 6, verso 17, a salvação como um capacete. Filipenses capítulo 2, verso 12, o desenvolvimento da salvação com temor e tremor. E por último, Isaías capítulo 62, verso 1, na minha opinião, totalmente imparcial, que é o texto mais maravilhoso. A salvação com uma tocha acesa, que coincidentemente é o símbolo da nossa igreja. Por fim, a salvação em Cristo Jesus, no contexto do juízo divino, deve ser abraçada sob a perspectiva de dois pilares fundamentais da vida cristã. O primeiro, a fé, e o segundo, a esperança. Embora a igreja do Senhor sofra debaixo do sol as consequências dos pecados dos ímpios, sobre a esperança, a Bíblia Sagrada fala-nos do capacete como a esperança da salvação. Isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 8 a 10. Capacete como a esperança da salvação e sobre a firmeza da esperança em Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. E sobre a fé, as Escrituras afirmam que fomos escolhidos desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, e para alcançar a glória de Cristo. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14, e que a salvação é fruto da fé. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Logo, na salvação em Cristo, a fé e a esperança são elementos que acompanham a vida do justo, o qual viverá pela fé. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 38. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E também em 1 João capítulo 5, verso 4, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A esperança, aliás, é um componente essencial da fé, já que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não se esqueçam disso. Em Hebreus capítulo 11, verso 1. A esperança é um componente essencial da fé. É um componente que está ligado à fé. É um componente indissociável da fé. Isto é, a fé confere vida e pulsação à esperança, trazendo à realidade o que não se vê, porque se crê. Dizendo de outro modo, temos a certeza do que esperamos, porque cremos. Não há afirmativa mais poderosa em Deus do que dizer, creio em ti, Senhor. Os irmãos se recordam do que diz o apóstolo Paulo, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. Isso está em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Então, a salvação dentro do juízo divino, do contexto divino, no que diz respeito a nós, já que a igreja sofre as consequências do pecado do homem, portanto, sofremos também as consequências desse ambiente degradado, desse ambiente enfermo, mortal, desse ambiente que nos faz tanto mal. A nossa fé, a nossa salvação deve estar fundamentada nesses dois pilares da vida cristã, que é a fé e a esperança. Não se esquecendo que a esperança é um dos elementos essenciais da fé. Como eu disse aqui, a fé confere vida e pulsação à esperança, trazendo à realidade o que não se vê porque se crê. Ou seja, nós temos a esperança, ou seja, nós temos a certeza do que nós esperamos porque nós cremos. Então, irmãos, nós louvamos o nome do Senhor. Nesse último tópico,
nós falamos a salvação e sua finalidade, e temos pregado a respeito disso. Não teria nenhum sentido, e nós não podemos incorrer nesse erro, desviarmos a nossa atenção da nossa salvação, da obra que o Senhor fez em nossa vida, de todas essas ricas promessas que temos na palavra de Deus, e de repente pensarmos, colocarmos o nosso coração apenas nessa ameaça que temos vivido. Isso não é bíblico, isso não é correto, isso não é bom, e isso não nos levará a uma vida de paz com o Senhor. Devemos olhar a nossa salvação, devemos trabalhar no nome do Senhor, devemos fundamentar a nossa vida, buscar a face do Senhor nesses dois pilares, como eu disse, na fé e na esperança, sabendo que, no que diz respeito a nós, que somos o Senhor, o final, nós venceremos, nós testemunharemos o seu nome e daremos a ele toda a glória e todo o louvor. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós te exaltamos e te glorificamos. Pedimos, Senhor, que o nosso coração se abra, que a nossa vida possa estar totalmente voltada a Ti, que nós possamos dobrar a nossa cerviz, dobrar os nossos joelhos e entregarmos tudo a Ti, Senhor, tudo no altar, depositarmos tudo no altar, depositarmos em Ti a nossa confiança, a nossa esperança, porque temos em nossa vida o testemunho da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, para que possamos estar nesse lugar alto, seguros, plenos, certos de que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Permaneça, Senhor, conosco, nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Novamente, irmãos, na paz do Senhor, um abraço a todos os irmãos. Se Deus quiser, nós nos veremos em breve. Enquanto isso, nós continuaremos usando esse canal para que a gente possa se comunicar e meditarmos na palavra de Deus. Um abraço carinhoso a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor.